Bem-vindos à série de webinars DSM. É um prazer tê-los conosco. Meu nome é Adsus Passos, trabalho para a DSM. Estarei com vocês no webinar. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário durante a apresentação, por gentileza, envie pelo chat. Eu vou fazer uma breve introdução antes da principal palestra. Produção suína, basicamente, é um sistema que transforma grãos em carne suína. E, é claro, existem sempre maneiras de aumentar a eficiência, controlar os custos, melhorar a genética, mitigar os custos, procurando aumentar a produção de carne suína. Mas quais são os principais desafios desse sistema de produção viva, que limita a sua eficiência? Um levantamento feito há 2 anos atrás indicou que a diarreia pós-desmame é o problema mais importante que as granjas suínas enfrentam. Além disso, um outro levantamento conduzido em 2015 indicou que os ácidos orgânicos são o eubiótico mais importante utilizado na suinocultura, procurando melhorar a funcionalidade gastrointestinal. Uma pesquisa feita no PubMed, indicou que os ácidos orgânicos são a categoria de eubióticos com maior número de publicações em relação. Mas também temos dados publicados com combinações de aditivos e combinações com outros aditivos, outros ingredientes. E para compartilhar esses conceitos conosco em relação à funcionalidade gastrointestinal, nós convidamos a doutora Maria Walsh. Ela é a diretora global de inovação da DSM para suínos. Ela tem doutorado e tem grande experiência em pesquisa em suínos. Doutora Maria Walsh, bem-vinda a esse webinar. Muito obrigado, Adsus. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. E eu vou falar como otimizar a funcionalidade gastrointestinal pela nutrição. Então, rapidamente, os tópicos que nós vamos discutir. Vou discutir por que a saúde intestinal é tão importante, como ela se altera no ciclo de produção. E vou falar principalmente das abordagens nutricionais que beneficiam a saúde intestinal, principalmente como fortalecer a barreira intestinal, como criar resistência a doenças, otimizando a imunidade, como modular a microbiota. Em termos de produção suína, nós temos grandes tendências globais que estão influenciando a produção. O principal fator motivador é a resistência aos antibióticos, forçando-nos a não usar os antibióticos nas rações. Nós temos legislações em termos de níveis terapêuticos de óxido de zinco, que vai ser banido da Europa em 2022. Outro aspecto é o impacto ambiental. Outra área importante que nós precisamos avaliar e lembrar no futuro. E tudo isso está acontecendo enquanto que os desafios sanitários estão na preocupação dos produtores, a peste suína africana, por exemplo, afetando a produção de suínos. Então, precisamos de soluções mais sustentáveis, tecnologias que podem estar disponíveis para serem usadas por muitos anos e não serem descartadas em pouco tempo. Como nós já mencionamos, os desafios da produção começam
nutrição no trato gastrointestinal, o período de creche, nós temos maior incidência de doenças entéricas e na terminação e crescimento nós temos também muitos desafios entéricos. Principais agentes causais que a coli patogênica, enterotoxigênica, diferentes tipos de salmonela, rotavírus é um problema, e animais de crescimento e terminação, braquispira, lawsonia, responsáveis pela disenteria e leite, respectivamente. Mas nós queremos otimizar a funcionalidade gastrointestinal. E quando pensamos em saúde intestinal, se eu perguntasse a 10 pessoas, 10 respostas diferentes seriam dadas. Então, a DSM procurou definir o que é saúde gastrointestinal. É um estado estacionário em que o microbioma e o trato intestinal existem em equilíbrio, onde não há nenhuma restrição ao desempenho e bem-estar animal. Há uma série de componentes que devem atuar em conjunto, ou seja, a nutrição, a digestão e absorção dos nutrientes, como o microbioma atua no hospedeiro, como o sistema imunológico atua em conjunto, e, sem esquecer o bem-estar e o impacto ambiental. Então, se avaliamos, o epitélio intestinal é um órgão muito complexo, tem 2 papéis principais. É a principal barreira entre o ambiente externo e o organismo do hospedeiro, que é o suíno. E é interessante que é uma única camada de células, porque é responsável também pela absorção e captação de nutrientes, assim como defesa, protegendo o animal de infecções. Outra consideração importante é o microbioma. O microbioma não são só apenas as bactérias, nós temos fungos, protozoários e vírus também, mas o que acontece durante a produção normal? Nós temos períodos em que alterações de manejo podem afetar a estabilidade do microbioma. O desmame, por exemplo, provavelmente é o evento de maior impacto na vida do suíno. Mudanças de formulação de ração, transferência dos animais, transporte, pode causar estresse ao microbioma. Então, ao longo dos estágios de produção, na lactação, o microbioma é constituído principalmente por bactérias que produzem ácido lático, e isso muda com desmame. O animal não ingere mais leite, começa a receber ração, alimento sólido. Isso causa muita turbulência do microbioma e aí podemos ter o crescimento de bactérias oportunistas gram-negativas. Depois disso, nós temos essa transição, bactérias aeróbicas, anaeróbicas, entram clostridios, bacteroides. E depois entram os fermentadores de fibra, permitindo que o animal extraia nutrientes e energia da fibra. E nós sabemos que isto está altamente correlacionado à eficiência de produção. O desmame é provavelmente o evento mais importante que afeta a funcionalidade gastrointestinal do suíno. Agora, o desmame, como acontece, não é o que acontece na natureza. Na natureza, o desmame é concluído em 5 meses. Agora, em produção comercial, é abrupto, de um dia para o outro. O animal passa de uma dieta à base de leite para dieta de alimento sólido, grãos, e não tem o equipamento enzimático para digerir. Tem estresse social também, a mistura com outros animais, o leitão não sabe onde encontrar alimento. E isso acontece num período de imunocomprometimento. O leitão ainda não desenvolveu
o sistema imune adquirido. Então, é um período crítico e vai determinar o desempenho desse animal por toda a vida. Então, falando dos desafios pós-desmame, está ficando cada vez mais difícil porque as ferramentas não estão mais disponíveis para serem usadas. Então, precisamos pensar em intervenções mais sustentáveis. Nós temos uma lista de aditivos que podem ser utilizados e podem ajudar a contornar os problemas. E é isso que nós vamos discutir. Estratégias nutricionais e como podemos afetar positivamente a saúde intestinal. Falando da barreira intestinal e como é que nós podemos nutrir esse intestino para mantê-lo íntegro. Eu já mencionei que o desmame é um período crítico na vida do leitão. Ao desmame, nós temos destruição que acontece no intestino pré-desmame. Os vilos são longos, com grande área de absorção, mas uma vez que o animal é desmamado, tudo muda. A perda das pontas dos vilos, a atrofia dos vilos e a capacidade de absorção é reduzida. E muitas vezes a função de barreira é comprometida. Dados demonstram que o desmame muitas vezes enfraquece a barreira intestinal. O mannitol consegue atravessar a barreira. A resistência elétrica, expressa em TR, mostra que é uma redução da funcionalidade das junções oclusivas, o intestino fica mais permeável. Então, é uma questão, não é só nutrir o animal, é nutrir o intestino também. O intestino prefere glicose, glutamina, butirato e ácidos cetônicos como fonte de energia. E, dependendo da região do intestino, butirato é preferível pelo intestino grosso. E é importante que os animais tenham acesso em períodos de estresse. A camada de muco é outro aspecto importante da defesa do animal. É uma barreira física contra patógenos e impede a adesão dos patógenos às células epiteliais. A mucina é composta por uma série de aminoácidos e o principal aminoácido, que é muito importante para a produção de mucina, é treonina. Se houver falta de treonina, isso vai comprometer a resistência da barreira intestinal e da camada de muco. Outro aminoácido muito importante é a cisteína, que é precursor de glutationa. Glutationa é responsável pela detoxificação de espécies reativas de oxigênio. São importantes, causam dano às células, responsáveis por peroxidação lipídica. E todas as células imunes intestinais são afetadas. Então, as espécies reativas de oxigênio precisam ser mantidas sob controle. Então, se não temos o aminoácido, não temos glutationa e menor resistência à oxidação. Baixas concentrações desses nutrientes-chave podem constituir uma pressão sobre a função e funcionalidade do trato gastrointestinal, levando à perda endógena de aminoácidos. A fitase, se adicionada à ração, reduz as perdas endógenas desses aminoácidos, também tem efeitos diretos sobre alguns aminoácidos. Não afeta igualmente todos os aminoácidos, mas cistina, glicina e treonina, especialmente, são poupados com a adição de fitase, que são muito importantes para a função de barreira.
Então, resumindo essa parte, a questão é nutrir o intestino, não só nutrir o animal, o suíno, e sim prover nutrição ao intestino, não só apenas o tipo correto de nutrição, mas também quantidade. E é importante que a dieta seja altamente digestível, que nós sejamos capazes de incluir enzimas endógenas. E não podemos esquecer que as necessidades de alguns desses aminoácidos aumentam em épocas de desafio. Então, passando para a próxima sessão, como criar resistência a doenças, otimizando a imunidade, revendo o desenvolvimento do sistema imunológico do suíno. Inicialmente, depende da imunidade passiva adquirida da fêmea, anticorpos absorvidos a partir do colostro e a ativação do sistema imune inato, que é uma imunidade inespecífica, atua muito rapidamente, mas tem um alto custo energético. Pensando no sistema imune, se for hiperativado, se não for modulado corretamente, acaba desviando muita energia do ganho de peso. Então, atua como um sumidor de energia. A energia e nutrientes que poderiam ser usados para ganho de peso e crescimento vão ser consumidos pelo sistema imunológico. O sistema imune adaptativo, que são os anticorpos, linfócitos B e T, começa a se desenvolver a partir de 2, 3 semanas e só está plenamente funcional às 6 semanas de idade. É um sistema imunológico muito potente, exige ser pré-condicionado através dos primers, dos antígenos, mas é altamente eficaz. O problema é que isso cria uma janela de suscetibilidade. A imunidade passiva está caindo, a ativa ainda não se desenvolveu, então há um certo imunocomprometimento. E não podemos falar do sistema imunológico sem falar do sistema imunológico ligado à mucosa. Quase 70% das células imunes do organismo estão no intestino. E é a interface do ambiente externo com o ambiente interno. E esse sistema imunológico deve ser capaz de proteger o animal da entrada de patógenos, mas não pode ser super reativo. Deve haver uma certa tolerância para que não seja hiperativado. Então, o sistema imune da mucosa, eu falo que é multitarefas, porque precisa ser capaz de distinguir qual é um patógeno de baixo risco, identificar os residentes normais, as bactérias comensais do intestino, e identificar os patógenos e reagir de acordo. Então, numa situação ideal, nós vamos ter um equilíbrio homeostático. Existe um certo nível de ativação necessário, porém, a tolerância contrabalança essa hiperativação. O problema é que no leitão jovem, as tolerâncias só se estabelecem com 6 a 8 semanas. Então, quando desmamamos, há muita ativação. Então, precisamos pensar em maneiras em evitar a hiperativação do sistema imunológico intestinal, porque isso vai resultar em inflamação, destruição da função de barreira e vai afetar negativamente o desempenho do animal. Por outro lado, se houver excesso de tolerância e pouca ativação, nós vamos ter imunossupressão. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Precisa estar tudo equilibrado. E o que acontece ao desmame? Do ponto de vista imunológico, nós temos uma série de fatores protetores no leite da fêmea. E o sistema imunológico é exposto
exposto a uma série de antígenos através da ração. Eu mencionei que o microbioma é alterado ao desmame. Toda vez que há alguma alteração no microbioma, o sistema imunológico detecta essas mudanças e pode reagir quando há muita turbulência. E isso acaba criando oportunidade para que patógenos se aproveitem. E juntamente, além disso, nós temos o estresse social, o estresse ambiental, isso contribui para esse desequilíbrio. Então, como, do ponto de vista nutricional, podemos dar suporte ao sistema imunológico? Então, precisamos ter uma boa nutrição balanceada, promovendo para ter certeza que o animal receba todos os nutrientes necessários para manter a saúde intestinal. Primeiro passo. Em segundo lugar, nós precisamos pensar quais fatores antinutricionais a que o animal está exposto. Nós temos componentes da soja, conglicinina, beta-conglicinina, que são antigênicos e precisamos evitar que o sistema imunológico reaja excessivamente. Então, o tratamento da soja, tratamento térmico, certamente contribui para que haja menos reação. Um outro nutriente, a fibra. Nós sabemos que nem todas as fibras são iguais, usamos um termo geral, mas alguns tipos de fibra contribuem para a viscosidade do conteúdo intestinal. E isso pode favorecer o crescimento de bactérias patogênicas e interferir com a digestão e absorção de nutrientes. Então, a degradação da fibra, a adição de tilanase, por exemplo, pode auxiliar a promover a fermentação da fibra. E, por fim, o fitato. O fitato, o fósforo fítico, pode quelar minerais, pode afetar negativamente a digestão. Agora, pensando mais especificamente sobre o sistema imunológico, como podemos dar suporte através da nutrição? Precisamos pensar numa abordagem multicomponentes e nós criamos essa abordagem baseada em 3 pontos. Então, precisamos da ativação da atividade antibacteriana dos fagócitos, promover a proliferação celular e cooperação entre as diferentes células, e o terceiro componente, proteger as células do estresse oxidativo. Então, começando com esse primeiro componente, ativação da atividade fagocitária. Nós temos evidências da literatura que alguns eubióticos têm efeitos imunomodulatórios, parede celular de levedura, alguns probióticos podem ter efeito direto sobre o sistema imunológico inato. E isso pode ser útil em combater infecções e períodos de estresse. O trabalho que nós fizemos, avaliando a ativação de macrófagos foram coletados de suínos, incubados com parede celular de levedura e houve aumento significativo do burst oxidativo, ou seja, esses macrófagos foram ativados e eram capazes de fagocitar os patógenos. O segundo componente é aumentar a proliferação das células do sistema imunológico. Uma vitamina específica é muito eficaz na imunomodulação, vitamina D3, principalmente a forma hidroxi
25-hidroxivitamina D3. Nessa época de Covid, muito está se falando sobre vitamina D, mas não é só a vitamina D. O papel dessa vitamina no sistema imunológico é que está sendo enfatizado. Esse trabalho comparou diferentes níveis de vitamina D, controle 1.500 unidades e 2 tratamentos, altos níveis, e comparamos altos níveis de vitamina D ou uma grande parte na forma hidroxilada, hidroxivitamina D3. Avaliamos a biodisponibilidade e a atividade dos neutrófilos. Quando nós temos o metabólito da vitamina D3, 25-hidroxi-D3, e isso promove a ativação das células. Vitamina D3 não tem efeito só no sistema imunológico. Também se traduz em benefícios de desempenho para o animal. Aqui o efeito da vitamina D3 em animais desafiados com rotavírus. Animais que receberam 500 unidades, 5.000 unidades de vitamina D3 melhoraram o score fecal, menor dano intestinal comparado a animais que receberam só 200 unidades. E o último componente que eu queria falar é o controle das espécies reativas de oxigênio através dos antioxidantes. Então, eu quero falar sobre a vitamina E, comprovadamente um antioxidante eficaz, e nós sabemos que é crítico para garantir que os animais desmamados tenham bons níveis de vitamina E. Quanto de vitamina E eles recebem através do leite da fêmea? Não é só o leitão, mas sim também o quanto fornecemos à fêmea durante o período de aleitamento. Então, avaliamos 2 níveis de vitamina E na dieta das porcas, 250 unidades ou 44, e de medir os níveis séricos nos leitões. Foi aumento dos níveis séricos de vitamina E nos leitões, mas aumento também de imunoglobulinas, aumento de capacidade antioxidante e catalase também. Então, crítico em períodos de estresse, garantir que esses leitões tenham níveis adequados de vitaminas que vão proteger o sistema imunológico e promover a sua função. Então, eu falei sobre as diferentes vitaminas, porém, é tudo uma questão de sinergias. Então, temos trabalhado nessa área em combinações desses ingredientes. E nós criamos um modelo de estresse em leitões desmamados, avaliamos a fagocitose e o burst oxidativo. Tivemos um desenho fatorial 2x2, uma dieta padrão, e a nossa solução, o Immunity Solution, é um pacote combinado. E em épocas de estresse, o nível de fagocitose foi elevado com a Immunity Solution, o que é um aspecto positivo. E em termos de burst oxidativo, quando os animais submetidos a estresse, a queda desse burst oxidativo no grupo controle, então essa queda da atividade fagocitária não é bom, mas com suporte imune através do Immunity Solution, tivemos aumento da atividade fagocitária. Avaliamos o desempenho pós-desmame, fornecemos 2 níveis dessa Immunity Solution, um nível padrão e um alto nível. Houve 5% de melhora com o baixo nível de inclusão em termos de ganho diário de peso. Então, avaliando
todos os componentes em conjunto, tivemos uma excelente resposta. O último tópico que eu vou discutir é a modulação da microbiota, do microbioma. Já falamos do desmame, que é uma fase crítica, importante manter a saúde e integridade intestinal, avaliando o microbioma. Esse período representa uma época de transição profunda na composição bacteriana. Durante o período de lactação, nós temos muitas bactérias produtoras de ácido lático, então são bactérias benéficas que favorecem a saúde intestinal. E uma vez que esse leite deixa de ser fornecido aos leitões, os lactobacilos simplesmente despencam. Isso não é nada bom, porque isso cria uma instabilidade do microbioma e dá oportunidade que outras bactérias tomem o lugar dos lactobacilos. Há uma perda da diversidade da microbiota e isso não é bom, porque dá oportunidade às bactérias patogênicas se multiplicarem. Eu gosto desse diagrama que mostra muito bem. Começamos na simbiose, o animal está recebendo leite materno, as coisas também, aí temos a transição do desmame, tudo muda, a ração muda, o animal submetido a estresse, a composição bacteriana da microbiota muda e muitas vezes temos disbiose, desequilíbrio bacteriano, menos bactérias benéficas, mais bactérias patogênicas, muito oxigênio, espécies reativas de oxigênio sendo produzidas, proliferação de patógenos e acabamos tendo diarreia. E qual que é o principal agente causal da diarreia após desmame? A coli toxigênica, responsável por 50% da mortalidade de leitões em todo o mundo. Esse é um trabalho que nós fizemos, um desafio oral usando a coli enterotoxigênica F18. Os animais desafiados apresentaram diarreia. E a toxina LT leva a secreção de fluidos para a luz intestinal e afeta a integridade das junções oclusivas, levando a uma maior permeabilidade intestinal. Um outro fator que piora a situação é a fibra. E eu vou falar da fibra solúvel, que eu já mencionei. Esse é um bom exemplo para comprovar esse ponto. No estudo, avaliaram como a coli hemolítica, coli enterotoxigênica, como sua multiplicação é afetada de acordo com o substrato. Diferentes tipos de substrato escolhidos de acordo com o nível de fibras de polissacarídeos não amiláceos solúveis. Quanto mais polissacarídeos não amiláceos solúveis, maior a multiplicação da coli. E o que eles observaram é que quando nós temos carboidratos e adicionamos enzimas, há uma redução da multiplicação do patógeno. Agora, pensando qual é a melhor abordagem para lidar com esse desafio, como reduzir essa colibacilose pós-desmame? Duas maneiras. A primeira é o que nós podemos fazer para criar um ambiente menos atraente, que não favoreça a proliferação da coli. Como podemos aumentar a diversidade microbiana e o controle do próprio patógeno através de agentes antibacterianos. Começando com pH. Nós sabemos que a acidificação é muito eficaz. Esse é um trabalho com ácido benzoico, que tem um efeito
em redução de pH e redução da incidência de diarreia, maior diversidade microbiana, o uso de probióticos, como nesse caso o Enterococcus faecium, aumentou a diversidade microbiana em 2 semanas, e óleos essenciais, muitos já foram comprovados como eficazes contra a cólera enterotoxigênica. Então, uma combinação de óleos essenciais é uma boa maneira de controlar esse patógeno. Então, desafios entéricos são complexos. Nós sabemos que não temos uma única solução. Então, a questão é encontrar a melhor combinação que funciona para cada situação. E temos efeitos sinérgicos, óleos essenciais, ácido benzoico, por exemplo, melhora não só o desempenho, mas também a funcionalidade do microbioma. Aqui avaliando a função do microbioma, e não só a composição microbiana. Então, basicamente, vimos alterações em termos de melhor extração do nitrogênio, da energia da dieta, através do uso desses eubióticos. Agora já entendemos melhor o microbioma através da metagenômica funcional e percebemos que conseguimos medir a produção de butirato e piruvato, que isso é um promotor da eficiência alimentar em suínos. Foram avaliadas vias do microbioma, comparando os animais que eram muito eficientes e outros que não eram, avaliando a composição do microbioma. Então, na verdade, relacionado em termos da composição bacteriana de fermentadores eficientes de carboidratos com produção de butirato e piruvato, que são eficientes para ganho de peso e saúde. E a outra questão, metabolismo de nitrogênio. Então, pouco menor a atividade de metabolismo de nitrogênio, mas sim mais relacionado a carboidratos, promovendo maior eficiência. Agora, do ponto de vista nutricional, como é que nós podemos ajudar o microbioma a ser mais eficiente? E isso está relacionado ao uso de carboidrases como xilanases, degradação do arabinoxilano. Quanto menores as subunidades do arabinoxilano, maior o efeito benéfico sobre os fermentadores de fibra que vão produzir esses ácidos graxos de cadeia curta e vão promover melhor desempenho dos suínos. E isso tem efeitos não só sobre desempenho, mas sobre saúde intestinal. Diferentes níveis de xilanase afetaram a arquitetura intestinal. Por exemplo, o efeito não foi linear. Até 1000 unidades dessa enzima houve melhora no comprimento dos vilos, profundidade das criptas e também a produção de ácidos graxos, maior produção de butirato medido no seco, que é uma fonte de energia para os colonócitos, e também ácido propiônico, que é uma fonte de energia. E isso me leva ao último slide. Eu queria resumir os principais pontos da minha apresentação. Quando pensamos em saúde intestinal, é um tópico bastante complexo. Para mim, é uma questão de começar a pensar no intestino, promover o seu desenvolvimento, manter a função de barreira. Precisamos pensar no sistema imunológico, como otimizar a sua função. Nós sabemos que o desmame ainda não está totalmente desenvolvido, então tudo que nós podemos evitar que cause estresse ao sistema imunológico nessa fase de desmame é necessário. E
modular a sua atividade para que não haja hiperreação e consumo excessivo de energia, evitando que os leitões ganhem peso. E precisamos também ajudar a promover uma composição benéfica do microbioma, ter sucesso nessa composição, principalmente promovendo os fermentadores de carboidratos, que é um fator importante que ajuda os animais a serem mais eficientes. E sabemos que não existe uma única solução. Precisamos entender cada situação e como combinar os diferentes aditivos disponíveis. E certamente vai deixar de ser uma caixa preta. Em breve nós teremos atividades muito mais direcionadas para suporte da saúde intestinal. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria, por essa apresentação. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Por gentileza, envie as perguntas pelo chat. Já recebemos muitas perguntas. Eu vou ler para você, Maria. Primeira. O não uso de antimicrobianos em suínos pode aumentar as bactérias patogênicas no intestino. Como é que nós vamos contornar esse problema no futuro? Eu acho que vamos enfrentar desafios e a principal estratégia não é tudo uma questão tudo ou nada. Não podemos esquecer da biossegurança e outros fatores que afetam a saúde do animal e o nível de desafio a que ele é exposto. Os antibióticos não poderão ser usados no futuro, então precisamos de uma abordagem holística, melhorar a biossegurança, estratégias nutricionais para criar um ambiente que evite a multiplicação de patógenos relacionado ao que eu já falei, diversidade microbiana e soluções específicas para os patógenos que representam o maior desafio, para que eles não se estabeleçam e não tenhamos diarreia pós-desmame e afete o desempenho dos leitões. Eu acho que são várias as maneiras. Não temos uma solução que se aplica a todos os problemas, não há um único substituto aos antibióticos. Muito obrigado, Maria. Alguns países também já estão criando restrições a óxido de zinco, sulfato de cobre também. Você poderia comentar o banimento desses dois ingredientes? Em junho de 2022, o óxido de zinco não vai poder mais ser usado em altos níveis. E com o banimento dos antibióticos promotores de crescimento, o óxido de zinco acabou sendo usado como uma solução. E agora tem muitas pesquisas direcionadas para como substituir o óxido de zinco. A acidificação está sendo um tópico muito importante, é uma estratégia importante para redução do nível de desafio. Mas precisamos ser um pouco mais precisos na abordagem de determinados patógenos. Coli enterotoxigênica, por exemplo, tem muitas pesquisas direcionadas para esses patógenos através de produtos aplicados à ração ou estratégias nutricionais. Precisamos ter uma abordagem mais precisa. E eu acho que as soluções serão criadas, certamente, e serão mais precisas. Muito obrigado, Maria. Mais uma pergunta relacionada ao tópico. Qual a porcentagem
qual é o porcentagem de bactérias benéficas e patogênicas, como a razão que expressa um equilíbrio. É uma pergunta interessante. Você nunca vai ter uma situação que você só tem bactérias benéficas. Os patógenos vão estar presentes, mas antes que eles exerçam um efeito patogênico, eles têm que se multiplicar e chegar a um determinado número. E temos os patógenos oportunistas, que podem estar lá o tempo todo, mas as condições não são favoráveis para que eles se multipliquem. Se você mantiver o ambiente estável, eles não causam problema. As pesquisas de microbioma se resumem à diversidade. Ter uma boa diversidade cria estabilidade. Estabilidade é bom em termos de microbioma. Quando a gente muda alguma coisa, a gente afeta essa estabilidade, mudando a composição da ração, mistura de animais. Os patógenos e patógenos oportunistas têm que ser mantidos em baixos níveis para não causar problema. Mais uma pergunta relacionada ao tema das anteriores. Alguma consideração em relação à atrofia intestinal depois de desmame? Tem muitas pesquisas conduzidas e sempre penso no trabalho de John Plusky sobre o assunto. Então, a retirada da ração, o desmame, o leitão sabia de onde vinha o leite, de repente ele é trazido para um novo lugar, misturado a leitões desconhecidos. Não tem mais o leite da mãe. E isso tem um efeito muito grande. A chave e para evitar a atrofia intestinal, ajude o leitão a encontrar a ração rapidamente. E isso vai ajudar muito em termos de evitar a atrofia dos vilos. Ou seja, disponibilizar a ração para os leitões, facilitar que eles encontrem a ração, isso vai ser muito benéfico. Torne a ração atraente, permita que eles encontrem facilmente. Eles vão comer um pouco, mas não demais também, né? Se eles comerem demais também não é bom. Mas o mais importante é que eles ingiram ração rapidamente. Mudando o tópico um pouco. A pergunta é combinação de enzima, fitase, xilanase. E as combinações, alguma consideração sobre isso? E como isso pode funcionar no ambiente gastrointestinal? Sem dúvida. Eu falei que quando o leitão é desmamado, ele ainda não desenvolveu ainda as enzimas endógenas. E nós procuramos superar essa dificuldade fornecendo proteína altamente digestível. E talvez uma boa ideia é usar uma combinação de enzimas, protease, xilanase, alguma outra enzima, dependendo da composição da dieta. Algumas regiões têm muito sucesso na combinação. Provavelmente não é necessário fornecer durante todo o período de creche, mas talvez nos primeiros dias eles estão recebendo alto teor de proteína, essa proteína chega ao intestino grosso e a adição de proteases pode ajudar a evitar problemas. Passando agora para consumo de ração. Em sua opinião, a ração pré-inicial pode ajudar a promover desenvolvimento do intestino? Existem evidências que
creep feeding ou dieta pré-inicial ainda na maternidade pode ajudar a resolver alguns problemas. Eles não comem muito, mas eles já se acostumam com o alimento sólido. E essa transição talvez seja um pouco menos abrupta. E, além disso, também favorece o comportamento alimentar. Eles já conhecem aquele alimento. Agora, falando de gestação e lactação, as carboidrases podem ter um efeito positivo sobre o microbioma da fêmea e, por conseguinte, afetar os leitões? Na minha experiência, eu fiz um pouco de trabalho em carboidratos em fêmeas e vimos efeitos benéficos em termos de score de condição corporal das fêmeas. Elas mantiveram melhor a condição corporal nesse período de final de gestação e lactação e houve melhora do desempenho reprodutivo subsequente. E também vimos melhora em termos de maior produção de leite. Então, pode haver um efeito benéfico, contribuir para que ela ingira mais ração nesse período de lactação e aproveite melhores nutrientes. Na minha experiência, eu tive respostas positivas com a adição de xilanase à dieta de fêmeas. Agora, falando de protease, você poderia comentar mais quanto ao uso de protease na fase inicial de creche? Então, na fase inicial de creche, nós usamos nutrientes mais digestíveis. Nós sabemos que o farelo de soja pode desencadear uma reação do sistema imunológico, talvez fornecer uma protease. Isso pode ser benéfico nessa fase inicial. Uma abordagem mais positiva, a inclusão dessa protease nessa dieta inicial de creche. Mais uma pergunta. Você acha que nessa fase inicial de creche, soluções hidrossolúveis podem promover melhor saúde intestinal? Sem dúvida. Eu fiz trabalho na minha dissertação de mestrado, adição de ácidos à água. Nós sabemos que o leitão vai beber antes de ingerir ração. Então, ácidos orgânicos na água favorecem a ingestão de ácidos, redução do pH e, além disso, desinfetam o bebedouro. Então, é um efeito duplo. Promovem saúde intestinal, mas outros ingredientes podem ser incluídos na água. Então, você tem mais flexibilidade de incluir ingredientes na água. Muito obrigado. Uma última pergunta em relação à oxidação. Você sabe quais são os requerimentos de vitamina C, vitamina E, para termos níveis antioxidantes adequados para promover melhor saúde intestinal? Uma boa pergunta. Eu acho que não tem nenhum número mágico. Eu acho que depende do estado sanitário dos animais em cada situação. E eu acho que níveis adequados é que são benéficos. Vitamina C
100 unidades internacionais de vitamina E. Nós temos trabalhos avaliando o sistema imunológico e vimos boas respostas, 150 a 200 unidades de unidades internacionais de vitamina E. Não tem um número mágico. Para cada situação pode ser um pouco diferente, mas eu acho que sempre tem valor naquele período de estresse da vida do leitão e do suíno. Eu falei da vitamina E, eles recebem através do leite e deixam de ingerir o leite, então pode haver depleição. De maneira geral, os leitões são deficientes em vitamina E e C pós-desmame, então podem ser beneficiados. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso webinar. Tivemos uma excelente discussão. Eu gostaria de agradecer a doutora Maria Walsh pela excelente apresentação. Gostaria de agradecer a plateia por estar conosco hoje. Foi uma excelente discussão. E eu gostaria de pedir a todos que respondessem à pesquisa de opinião depois da apresentação. Isso vai nos ajudar a melhorar para as próximas edições. Muito obrigado a todos e até breve.